Risoto não é só arroz molhado com queijo. É um exercício de ciência e paciência, que quando você entende o que está acontecendo em cada etapa, você nunca mais vai errar. Fala pessoal, Luqueca por aqui e hoje eu vou te ensinar a fazer um risoto perfeito. E eu vou te explicar também a ciência por trás de cada passo desse risoto. Antes de mais nada, você vai entrar numa pirâmide financeira no começo, em cima desse like aí se esse vídeo fizer sentido na sua vida, se inscrever no canal se você ainda não for Luquecker e não for inscrito e vem comigo! Antes de tudo, a gente vai fazer um caldo rápido de legumes. Numa panela funda, a gente vai entrar com 200 gramas de cebola, 160 gramas de cenoura, 160 gramas de alho poró e uns 60 gramas de salsão, uma folha de louro, uns raminhos de tomilho e umas 8, 10, umas bolinhas de pimenta do reino. Eu não aconselho usar aqueles caldos de tabletinho não, porque eles são muito fortes, eles têm muito sódio e eles acabam roubando muito os sabores do seu risoto. Se você quiser, pode usar um caldo líquido, natural, daqueles que agora vende em quase todo o mercado grande. Mas presta atenção para ver se eles são feitos só de ingredientes naturais e também tem que prestar atenção porque geralmente eles têm muito sódio, então a gente tem que experimentar para também não ficar muito salgado o nosso risoto. Depois eu vou fazer um vídeo falando desses caldos prontos para vocês e também ensinando profundamente todas as nuances de se fazerem bons caldos para vocês usarem em molhos e nessas preparações assim. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Refogou tudo bem rapidinho com um fiozinho de azeite sem pegar muita cor e a gente entra com 2 litros de água. Quando o caldo ferver, a gente abaixa o fogo e põe uma tampa na panela cobrindo quase tudo. Esse caldo vai cozinhar aqui por uns 25 minutinhos, que já tá bom. Para dar mais profundidade para esse caldo que eu não quero cozinhar por muito tempo, a gente vai adicionar mais ou menos uns 50 gramas de shiitake seco. Isso vai adicionar bastante umami, já que o cogumelo seco ele é rico em glutamatos. Se você achar difícil achar esses cogumelos secos por aí, pode colocar 5 gramas de glutamato monossódico, aquele Ajinomoto, que ele dá no mesmo, é uma frescurinha que vale a pena. Você pode fazer um baita caldão clássico de legumes e cozinhar por horas e horas para extrair o máximo de sabor ali dos vegetais, mas essa não é a intenção desse vídeo. Até porque um caldo desses a gente faria de muito, assim, para guardar. Aqui eu tô partindo do princípio que você quer fazer em mais ou menos uma horinha ali. Um risotinho, um caldo, tudo dentro de uma hora. Que aí também, geralmente o risoto a gente faz para as pessoas, né? Você vai conversando, fazendo e depois confraterniza com a galera. Mas assim, caldo pronto, bora pro risoto! Antes de meter a mão na massa, deixa eu explicar rapidinho o que faz um arroz de risoto ser especial. Todo arroz tem amido, e o amido é feito de duas moléculas, a amilose e a amilopectina. A amilopectina é uma molécula bem grandona e ela é ramificada, responsável pela pegajosidade e cremosidade do risoto. A amilose é uma cadeia mais linear e é mais comportada. O arroz de risoto como o carnaroli ou arbóreo tem uma proporção alta de amilopectina, e é isso que te permite liberar o amido no líquido e criar aquela cremosidade sem precisar de creme de leite nenhum. Dá pra ver o centrinho esbranquiçado do grão. Aquilo ali é um amido puro, concentrado. É o coração do risoto. O carnaroli, que é o que eu estou usando, ele tem um pouquinho mais de amilose que o arbóreo. Na prática, isso significa que ele é muito mais perdoador. Ele aguenta muito mais tempo cozinhando e ele aguenta muito mais tempo antes de passar do ponto. Por isso que muitos chefes italianos chamam o carnaroli de rei dos arrozes de risoto. Tem uns outros arroz de risoto que são um pouquinho mais caros e um pouquinho mais diferentes que não são muito fáceis de achar aqui no Brasil. O arbóreo e o carnaroli você acha mais fácil. Mas assim, o arbóreo funciona super bem também. Fica esperto aí que ele cozinha um pouquinho mais rápido, mas é aquela coisa. É só você estar prestando atenção ali na tua receita que vai dar certo. A primeira coisa que a gente vai fazer é experimentar o queijo parmesão que a gente vai usar. Experimentar os ingredientes é importantíssimo para tudo que você vai cozinhar. Mas para o risoto é fundamental, porque a gente vai finalizar com um queijo bem forte. E todo mundo sabe que o queijo parmesão pode ser extremamente salgado. E aí vai que você não experimenta, faz seu risoto bonitinho, finaliza ali com parmesão e quando todo mundo vai comer fica uma bosta. Seus convidados pedindo água, sua avó chorando, fica uma confusão. Então é melhor você experimentar para evitar essa vergonha que você vai passar. Você não vai querer passar 25 minutos cozinhando à toa, né? Lembrando que sal a gente sempre pode corrigir para mais. Agora se sua comida ficou salgada, meu amigo, De volta para a receita. Agora sim a gente vai colocar um fiozinho de azeite na panela e colocar para suar a nossa cebola cortada bem pequenininha. Pode ser ralada também, se você não for muito bom de faca. Para ajudar essa cebola a suar sem pegar cor, a gente já coloca uma quantidade controlada de sal. Quando a cebola estiver translúcidazinha assim, a gente entra com o nosso arroz de risoto. No nosso caso aqui, o carnaroli. Essa etapa aqui se chama tostatura e é uma das mais importantes do risoto inteiro. agora, existem alguns cozinheiros italianos que fazem a tostatura a seco. Eles jogam arroz na panela quente sem gordura nenhuma por uns 30 segundos ali para tostar os grãos de arroz. A lógica deles é que o calor seco direto no grão sela o exterior com mais eficiência e aí depois a gordura vem só para complementar. Isso também funciona, mas é muito mais arriscado de queimar os grãos ali e para quem tá começando a torrar com gordura desde o início é muito mais seguro e o resultado é excelente. A maioria das receitas manda torrar o arroz na gordura, junto com a cebola. Isso é o mais comum e também é o que eu recomendo. Quando você reveste cada grão com gordura, você cria uma espécie de capinha protetora em volta do grão. Essa capa faz o arroz absorver o caldo de forma mais lenta
e mais uniforme. Se você não fizer isso, o amido é liberado todo de uma vez e o seu risoto pode virar um mingauzinho. Agora a gente dá uma refogada nesses grãos com essa cebola por uns 3 ou 4 minutinhos, já mexendo bem para cobrir todos os arrozes na gordura e começar a extrair o amido que a gente tanto quer. Nessa hora dá pra ver como as bordas dos grãos vão ficando bem mais translúcidas. Isso é sinal de que a tostatura tá funcionando. Você também vai começar a sentir um cheirinho de avelã, bem sutil. Esse é o ponto. Em seguida, a gente vai entrar com o nosso vinho branco. Usa um vinho bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa ser o melhor vinho do mundo, não. Mas é um vinho minimamente bebível. Isso vai adicionar sabor ao seu risoto. Além da acidez, claro. Também não precisa ser um vinho excepcionalmente bom, não, tá? Se for um vinho bom demais, eu prefiro beber. E aí a gente faz o risoto só com água, não tem problema, não. Agora deixa eu te contar o que o vinho realmente faz no risoto. Porque não é só sabor e um pouquinho de acidez, não. Quando o vinho entra na panela quente, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o álcool começa a evaporar. E é muito importante deixar ele evaporar completamente. Senão seu risoto vai ficar com uma acidez alcoólica muito desagradável, fica muito ruim, fica com gosto de bebida, é horrível. Segundo, a acidez natural do vinho, que vem ali da uva, do vinho, de todo o processo de fermentação. Ela age diretamente no amido do grão de arroz. Essa acidez ajuda a controlar a gelatinização do amido, ou seja, ela ajuda o amido a inchar de forma mais controlada. Sem ácido nenhum, o amido pode inchar demais e virar um grude. Então, o vinho entra ali para ele dar uma controlada em todo esse processo de gelatinização do amido. Com um pouquinho de acidez, a textura fica muito mais elegante, mais cremosa e não fica melequento, porque o arroz melequento é muito nojento. E o terceiro, o vinho deglaceia a panela. Ele solta aqueles pedacinhos caramelizados de cebola, aquele fundinho de arroz que ficou grudado no fundo da panela, e tudo isso vira sabor. Por isso, quando a gente fala põe vinho no risoto, não é frescura, é química. E agora já começa a mexeção. Vai mexendo e mexendo, deixando esse vinho evaporar o álcool. E como você sabe que o álcool evaporou? Cheirando, né? Mete o nariz ali no vaporzinho que tá saindo da panela e quando não tiver mais cheiro de bebida, tá reduzido. E ele vai ficar com um aspecto de arroz mais úmido, assim. Quando ele ficar com esse aspecto, é a hora que a gente vai começar a entrar com o nosso caldo quente. Quente, hein? Tem que tá quente, pelo amor de Deus, o caldo tem que ser quente. Se você entra com caldo frio, você derruba a temperatura da panela inteira. Aí o arroz para de cozinhar, a gelatinização do amido que a gente já falou é interrompida, e quando a temperatura volta a subir, o cozimento fica totalmente desigual. E aí tem uns grãos crus, uns grãos cozidos, e fica uma grande porcaria. O caldo quente ele ajuda a manter a temperatura constante, e o arroz cozinha uniforme do início ao fim. E aí você vai ter um arroz bem bonitinho, risoto bem gostosinho. Nesse começo a gente tem certeza que o arroz está cru, então a gente pode entrar com um pouquinho mais de caldo e não mexer de forma tão vigorosa assim. Mas tem que mexer o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Mexe, 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 mexe. E por que mexer é tão importante? Porque quando você mexe, os grãos se atritam uns com os outros. E esse atrito mecânico, ele força o amido na superfície do grão a se soltar no líquido. E é esse amido dissolvido no caldo que cria o molho cremoso do risoto. Se você não mexer, não vai ter cremosidade. Não precisa ficar mexendo, feito um louco a cada segundo para sua mão ficar doendo, não. Mas a cada conchada de caldo que você coloca, dá umas boas mexidas ali e vai dando uma olhada também para ver se ele não vai grudando no fundo da panela. Eu, por exemplo, não gosto do risoto tão al dente assim, não. Mas aí vai na sua, é do jeito que você quiser, vai experimentando. Agora é um exercício de paciência. Vai colocando o caldo quente e mexendo bem. Geralmente a embalagem do arroz de risoto vai te dar uma ideia de quanto tempo ele vai levar para ficar pronto. Quando chegou no ponto que você achou gostosinho, é hora de finalizar. Essa é a hora que a maioria das vezes você vai saborizar o seu risoto do jeito que você quiser. Essa última etapa se chama mantecatura e é o que transforma o arroz com caldo em risoto de verdade. A ideia é, fora do fogo, você coloca a manteiga fria e o queijo no arroz. A manteiga fria é importante porque quando a gordura fria encontra o amido quente, que está dissolvido no líquido, acontece uma emulsificação. A gordura se incorpora ao amido e cria aquela textura sedosa, brilhante, que quando você chacoalha o prato do risoto faz tipo uma ondinha. É basicamente o mesmo princípio de fazer uma maionese, você está emulsionando a gordura no líquido. Só que aqui quem faz o trabalho pesado é o amido, e não o ovo. Ele é o emulsificante. E agora tá prontinho o seu risoto base, o famoso risoto bianco. Só colocar mais um pouquinho de queijo parmesão em cima e já é um prato delicioso. E esse risoto base é aquela tela em branco para você inventar um risoto de qualquer sabor. Claro que tem várias receitas clássicas, super famosas, estabelecidas, mas você pode pirar aqui e finalizar o seu risoto como você bem entender. Eu sou um grandíssimo entusiasta dos sabores asiáticos, né? E eu vou te mostrar aqui um sabor de risoto com miso e nirá que vai te surpreender e vai surpreender todos os seus amigos também. E vai mostrar que a gente pode finalizar o risoto de qualquer forma que a gente quiser. A gente vai fazer basicamente tudo igual a gente fez. Só que um pouquinho antes do seu risoto chegar no ponto, a gente vai saborizar. Uma boa colher de miso, que a gente tem que lembrar também que costuma ser bem salgado, então tem que experimentar, pelo amor de Deus. E o nosso nirá cortado em pedaços grandes. Se não tiver o nirá, você pode usar uma cebolinha também, cortada grande, que vai dar certo. Isso aqui é uma sugestão, gente, pelo amor de Deus! Para finalizar, uma talagada de manteiga e bem pouquinhozinho de parmesão. É bem pouquinho mesmo, gente. É só uma graçanha.
É bem menos do que você usou no risoto base. E tá pronto. Esse aqui eu servi com furikake e chili oil por cima para dar ainda mais graça e profundidade. Lembrando que o chili oil você já aprendeu a fazer aqui nesse canal. Então bora recapitular aqui os pontos-chave da ciência do risoto. A tostatura, que é quando você reveste o grão com gordura para ele absorver um caldo de forma controlada. Adicionar vinho porque a acidez regula a gelatinização do amido e adiciona bastante profundidade. O caldo que tem que ser quente para manter a temperatura constante do cozimento uniforme dos grãos. Mexer bastantão para o atrito mecânico dos grãos de arroz liberar o amido no líquido e ele ficar bem cremoso. E a mantecatura, que é a gente botar uma gordura fria para misturar com o amido e criar a emulsificação perfeita. Se você entender esses 5 princípios, você nunca mais vai ter medo de fazer risoto. Testa essas receitas e me conta aí qual é o sabor de risoto que você mais gosta de fazer. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Beijo, beijo e obrigado, valeu!